Como nós sabemos, a ordem cronológica não foi importante na organização do livro de Jeremias. Sendo assim, no capítulo de hoje nós vamos voltar alguns anos ao reinado de Jeoaquim, quando Baruque estava escrevendo as profecias ditadas por Jeremias, como nós vimos no capítulo 38. Naqueles dias, Deus deu ao profeta uma mensagem pessoal para Baruque, que nós vamos conhecer agora aqui no canal Bendito. Vem comigo. Este capítulo nos ajuda a entender melhor quem foi Baruque, o antigo e confiável secretário de Jeremias. Ele foi o escriba responsável por escrever as profecias de Jeremias em um pergaminho. Uma curiosidade interessante aqui é que, de acordo com os arqueólogos, Baruque é o único homem do Antigo Testamento que teve suas impressões digitais coletadas. Em 1975, um grupo de arqueólogos comprou alguns marcadores de documentos de argila de um negociante de antiguidade árabe. Esses arqueólogos só decifraram os marcadores em 1986, quando então eles descobriram que um deles trazia o selo de Baruque, filho de Nerias. Desde então, outro marcador de documento foi descoberto e esse traz não apenas o selo de Baruque, mas também uma impressão digital, que muito provavelmente é a impressão digital do próprio escriba. Cronologicamente, este capítulo deveria estar na sequência do capítulo 36, versículo 8. Mas, como a ordem cronológica não é observada ao longo do livro, vamos seguir. Como um parceiro fiel, com certeza Baruque sofreu muito por sua fidelidade a Deus e a Jeremias. Ele havia lamentado as desolações que estavam chegando em Judá e agora lamentava os perigos aos quais sentia que a sua vida estava exposta. Observe o versículo 3. Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Uma lição importante que aprendemos neste versículo é que até o mais dedicado dos servos desanima de vez em quando. Baruque ficou tão deprimido que desejou renunciar. Talvez tenha sido por causa da atitude do rei Jeoaquim, que depois de cortar e queimar o pergaminho que continha as profecias de Jeremias, deu ordens para que Baruque e Jeremias fossem mortos. O mundo estava desmoronando ao redor deles, e embora tivessem sido protegidos até aquele ponto, eles ainda sofriam com a tensão do momento. O presente e o futuro pareciam sombrios e deprimentes. Pode ser que, ao escrever as palavras de julgamento ditadas por Jeremias e sabendo em seu coração que elas eram verdadeiras e que se cumpririam, Baruque tenha ficado deprimido, cheio de pressentimentos ruins sobre o seu próprio futuro. Baruque costumava escrever as mensagens que Deus falava a Jeremias para que fossem entregues a outros. Mas agora Deus tinha uma palavra de encorajamento para Baruque, seu servo desanimado e exausto. Deus lhe falou sobre seu grande poder e autoridade para executar a sua vontade soberana, como o julgamento da nação de Judá. Ele ainda iria derrubar o que havia edificado e arrancar o que havia plantado. Aparentemente, parte do desânimo e exaustão de Baruque veio porque ele esperava estar em um lugar melhor, diferente. Ele tinha um irmão que fazia parte da equipe de assistentes do rei, Seraías. Provavelmente ele poderia lhe garantir um bom emprego dentro do palácio. Mas, em vez disso, Baruque tinha escolhido servir o profeta Jeremias e fazer a vontade de Deus. A decepção de grandes coisas esperadas e não realizadas parecia pesar muito sobre ele. Baruque era um homem culto e qualificado como escriba. Apesar de provavelmente ter nutrido esperanças de uma posição de destaque na nação, ele preferiu dar o seu apoio leal ao profeta Jeremias. Deus desviou Baruque do caminho da autoexaltação. Deus queria que ele tivesse a mentalidade correta, não obcecado ou excessivamente preocupado com o seu próprio avanço ou sucesso. E esta palavra de Deus, dirigida a Baruque, tem sido também dirigida a muitos outros Baruques ao longo dos séculos até os nossos dias.
Chegará o dia em que o poder, a popularidade e o prestígio mundano serão varridos. Isso deve nos deixar menos preocupados com coisas como fama e popularidade. Afinal, nós temos a eternidade para focar. Buscar um nome para si mesmo, um lugar de importância e destaque entre os homens, é procurar a coisa errada no lugar errado. Devemos aprender com a palavra que Deus deu a Baruque. Em vez de exaltar a nós mesmos, devemos exaltar Jesus. Podemos desejar e até causar um grande impacto no mundo ao nosso redor e, ao mesmo tempo, ficar perfeitamente tranquilos se nosso nome permanecer desconhecido. Podemos buscar grandes coisas, mas grandes coisas que tragam glória para o nome do Senhor. A garantia divina para Baruque era forte. Deus cuidaria dele. Mesmo quando ele fosse levado mais tarde para o Egito com Jeremias, essa promessa certamente o acompanharia aonde quer que ele fosse. Sua vida seria poupada. A expressão "darei a tua alma por despojo" remete à figura de um soldado escapando com vida após uma derrota na batalha. Ironicamente, o sofrimento pelo qual Baruque passou por causa da sua lealdade a Jeremias lhe rendeu honra além de qualquer coisa que ele poderia ter previsto. Aliás, Jeremias e Baruque ganharam a gratidão de todas as gerações ao longo dos séculos pelo que eles ousaram fazer. Agradecemos a Deus por tudo que Jeremias fez, mas também devemos agradecer a Deus pela assistência de Baruque, pois ela permitiu que Jeremias registrasse esse conteúdo que temos em nossas mãos hoje. Podemos imaginar que quando Baruque organizou o pergaminho com as profecias de Jeremias, ele colocou essa profecia exatamente neste lugar, porque ela o lembrou da maneira como Deus lhe respondeu ao seu desespero. Então, ele a colocou aqui, no final da sua vida, para mostrar que Deus foi fiel à sua promessa. Veja que nem todos são chamados para o ministério, mas todos nós podemos obedecer à vontade de Deus e ajudar outros em suas tarefas. Baruque foi o que chamaríamos hoje de leigo. Mesmo assim, ajudou o profeta a escrever a palavra de Deus. Ele ficou nos bastidores servindo a Deus ao servir o profeta Jeremias. E o próximo capítulo do livro de Jeremias inicia uma nova sessão, com profecias dadas às nações. Em sua condição de porta-voz de Deus, ele estava passando o cálice da ira de Deus a essas nações, anunciando o que Deus havia planejado para elas. E a primeira nação a beber do cálice da ira de Deus seria o Egito. Esse será o assunto do nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!